Pastor Gonçalves convidar você para chegar mais perto. Eu quero apenas fazer uma breve reflexão no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 3. É um texto bem conhecido e pertinente para esta ocasião. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3. A partir do verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. Esses versículos que nós iremos ler, eles narram uma cerimônia de batismo muito importante, talvez a mais importante de toda a história da humanidade. Foi o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta cerimônia foi uma cerimônia, eu imagino, muito bonita. Eu queria muito poder estar lá naquele dia, para ver o Senhor Jesus sendo batizado. E eu vou perguntar para vocês com certeza sabem a resposta. Quem foi que batizou Jesus Cristo? João Batista. Onde Jesus foi batizado? No Rio Jordão. No Rio Jordão. Meus amigos, ali estava João Batista. E ele era Batista. Tem alguém aqui de sobrenome Batista? Tem alguém aqui de sobrenome Batista? Não tem nenhum Batista aqui da família Batista? Não tem? Ok. João Batista. Com certeza Batista não era o sobrenome dele, mas era o seu ofício. O homem levava o nome de João Batista, porque batizava. Ele batizava o povo. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, nos versos 13 em diante, traz para nós a narração do batismo de Jesus. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. É importante que você esteja com sua Bíblia aberta, que você acompanhe esse texto. Assim diz a palavra de Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o aceitou, ele o admitiu. Verso 16: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, aí está, portanto, este relato do batismo de Jesus Cristo. Ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João. E ele foi entrando no rio. A Bíblia diz que João Batista, ele gostava de pregar sempre onde houvesse muita água. O Evangelho de João, capítulo 3, 23, diz que ele batizava perto, ele pregava sempre próximo aos rios, porque havia muita água. Então João, como ele batizava as pessoas, ele já fazia as suas mensagens, os seus sermões próximo aos rios, porque ali ele tinha condições de batizar as pessoas. É interessante que a Bíblia diz que ele batizava nos rios onde havia muita água. E desta feita ele estava no Rio Jordão, e Jesus foi entrando e foi até onde ele estava, lá dentro do rio. E João se sentiu muito pequeno para poder batizar o seu mestre, o Senhor.
E ele disse: Senhor, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Jesus disse para João: é necessário que seja assim. E por isso João foi convencido por Jesus a batizá-lo. João então pegou Jesus e o batizou. A Bíblia diz que assim que Jesus foi batizado, ele saiu logo de onde? Da água. Então o batismo do nosso Senhor foi realizado dentro da água. A palavra batismo significa mergulhar. Então, o batismo de Jesus foi realizado dentro do Rio Jordão, onde o seu corpo pudesse ser completamente mergulhado na água. E ali Jesus foi batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que depois do seu batismo, ele saiu logo da água. E então o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz foi ouvida por todos que ali estavam. E qual era esta voz? Era Deus dizendo: muito bem, meu filho, você é um garoto obediente. Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que coisa. Jesus Cristo, ele veio para cumprir a sua missão. E ele, antes de iniciar a missão de salvar a humanidade, antes de iniciar o seu ministério público, ele iniciou com o batismo. Ele começou o seu ministério público com o batismo. Com isso, queridos, eu entendo que Jesus quis dizer para nós que o batismo é algo muito importante na vida do ser humano. O batismo é uma cerimônia muito importante para o ser humano. Ele mesmo, sendo Deus, sendo Ele o nosso Salvador, Ele preferiu ser batizado para nos deixar o exemplo. O batismo é para a remissão dos pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Ele não precisava ser batizado. Mas ele foi batizado unicamente para deixar o exemplo para cada um de nós, de que nós também, queridos, devemos ser batizados. Devemos ser batizados. A importância de ser batizado. Mais tarde, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos, ide. Ele orienta seus discípulos: ide, vai, Luiz Gonçalves, na Novo Tempo, chama a Ivanilda e a Bárbara para mais perto. Vai, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Vai, Jane e Valdete, prega o Evangelho para Débora. Amém. Jesus mandou seus discípulos irem, mas não ordenou apenas que fossem e pregassem. Vão e fazei discípulos, preguem o Evangelho. Mas não parou por aí, mas ele disse: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai, Elielson e Lúcia, cuida da filhinha Esther, mostra os meus caminhos para ela, para que ela também seja preparada para o batismo. Desta forma, queridos, Deus disse: ide, façam discípulos, ensinem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Façam discípulos e batizem. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20. Jesus manda seus discípulos irem, fazer discípulos, pregar, ensinar e batizar. Mas dar o segundo passo, que é ser batizado. Isto foi Jesus quem disse: quem crer e for batizado, este será salvo. Então, queridos, o batismo é de fato muito importante, e nós precisamos entender
que em algum momento da nossa vida nós também teremos que dar este passo. É um ato de obediência ao Mestre Jesus. Ele mesmo foi batizado. Ele ordenou que nós também fôssemos. Então, quando nós resistimos a não ser batizados, é uma clara desobediência à ordem do Mestre. Foi Ele quem ordenou para que nós fôssemos batizados. Ele nos deu o exemplo. E se a gente fica resistindo, hoje não, amanhã talvez, vou pensar, quem sabe um dia, a gente está dando nítidas demonstrações de desobediência à ordem do Mestre. Em algum momento, amigo, na tua vida, você terá que dar este passo. Se você ainda não deu, se você ainda não foi batizado, assim como nosso Senhor foi um dia. Se você não deu este passo ainda, em algum momento da sua vida terá que ser dado. E quer um conselho? Quer uma dica? O pastor Luiz Gonçalves mostrou ali, Atos 22:16. E agora? Por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Eu quero dizer para vocês, queridos, que em algum momento da tua vida você terá que tomar essa decisão de ser batizado. Em algum momento. E eu digo para vocês que Deus tem pressa. Deus tem pressa em que você tome essa decisão. Deus tem pressa que você tome essa decisão. O texto que nós mencionamos há pouco é uma prova disso. E agora? Por que te demoras? Por que está demorando? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então Deus tem pressa. E Ele nos pergunta, você está demorando? Por que te demoras? Levanta, parta para a ação, haja, seja batizado. Deus tem pressa. Sabe por que Ele tem pressa, queridos? Sabe por que Ele tem pressa? Não quero assustar vocês, mas vou contar algo que aconteceu aqui nesta igreja. Era um domingo e eu pregava aqui. Nessa ala daqui, mais ou menos na metade ali, uma senhora de pele clara, forte, estava sentada ali. Na saída da igreja eu a cumprimentei. E ela saiu na promessa de que voltaria quarta-feira, eu venho para o culto. E esta senhora, quarta-feira não pôde estar conosco, porque infartou e veio a falecer. Quem esperava? É por isso que Deus tem pressa, porque nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos. E Deus sabe que a nossa vida é um sopro. Por isso, queridos, a palavra de Deus diz: tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça, meu amigo. Não deixe para depois, haja. Por isso que Deus tem pressa. Porque nós podemos partir deste mundo para a eternidade. E nós precisamos fazer isso com a segurança de que um dia o nosso Senhor irá nos levantar do pó para então ir com Ele para o céu. Amém. Precisamos entregar nossa vida a Jesus, porque nós não sabemos do depois. É por isso que Deus tem pressa. E agora, meu filho, por que está demorando? Por que te demoras? Levanta, te batiza, te lava os teus pecados. E a Estezinha entendeu isso. A Débora também entendeu isso. Amém? A Ivanilda também. E a Bárbara também. Entenderam isso? E a Bárbara chorava ali fora. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, ela dizia. E alguém disse: olha, venha, está na hora de entrar. Ela disse: espera um pouquinho, enquanto enxugava as lágrimas. Ei, minha amiga, louvado seja Deus pela tua decisão, pela decisão de vocês. Que coisa boa. Eu quero só fazer umas perguntinhas rápidas para vocês. É o momento da nosso voto.
o voto de fé. Vou fazer umas perguntas ligeirinhas para vocês. Olha só, se vocês concordarem com essas perguntas, vocês respondem sim, tá bom? Agora é responder para que eu possa ouvir, e a igreja também. Vocês creem que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim. Vocês aceitam a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados? E creem que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, vocês podem ser salvas do seu pecado e da penalidade? Vocês aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, crendo que Deus, em Cristo, perdoou os seus pecados e lhe concedeu um novo coração, e renunciam os pecaminosos caminhos deste mundo? Sim. Vocês creem que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para os cristãos, e concordam em dedicar regularmente algum tempo para a oração e estudo da Bíblia? E agora, outra pergunta dessa noite. Vocês aceitam o ensino bíblico do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão? E é o desejo de vocês serem batizadas dessa maneira como manifestação pública de sua fé em Cristo e seu perdão e o perdão de seus pecados? Sim? Sim. Muito bem. Então, diante disso, como vocês declararam positivamente a essas perguntas, eu quero estender agora uma pergunta para a congregação. Vocês estão felizes em receber as nossas mais novas irmãs na fé através do batismo? Quantos estão felizes com isso? Olha só, olha para lá que bonito, está vendo? Todos estão felizes por receber vocês na nossa comunidade. Tá bom, queridos? Deus abençoe a vocês, tá bom? Nós iremos, eu vou ali só botar uma roupa apropriada para o batismo. Enquanto isso, nós seguiremos a programação, enquanto a gente já vai se preparar para batizá-las, tá bom? Vocês poderão já nos acompanhar por aqui, por favor.